E aí pessoal da NET, aqui é o Felipe de novo no canal Mundo 6. Estamos de volta com mais uma análise de capítulo. Dessa vez eu acho que é a análise mais rápida que eu vou fazer aqui nesse canal. E é sobre o capítulo 64 de Episode G, Requiem, que mostra um flashback de como que Yoga de Cisne, né, ou melhor, Yoga de Aquário, vai voltar para a história. Mas antes de ver a análise, pessoal, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e manda o vídeo para os amigos de vocês que possam ter interesse em mais novidades, mais shorts, mais análises e mais lives sobre o universo de Saint Seiya, Cavaleiros do Zodíaco. E se você já assiste o Mundo Seiya faz tempo, considere tornar-se membro do canal por apenas R$8 mensais. Você pode me ajudar, né, aqui no canal Mundo Seiya. E se você quiser fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. E também peço, gente, se você quer me ajudar, mas de uma maneira mais indireta, sem precisar ajudar, né, de maneira direta aqui no canal, né, compra uma coisinha pra você aqui no Amazon, vai no link do Amazon que eu coloquei aqui na descrição, compra uma coisinha pra você, sendo um mangá, um jogo ou qualquer outra coisa pra você, lá no amazon.com.br, e você me ajuda de maneira indireta. Pessoal, vamos lá então analisar o capítulo 64 de Saint Seiya Episode G, Requiem. Vamos lá? Então, gente, pra lembrar vocês, né, lembrar todos vocês, o episódio de Requiem tá seguindo um esquema de arcos de personagem, né, em que começou lá com o arco do Seiya, né, fomos para o arco do Ikki, fomos para o arco do Shiryu, né, onde Shiryu enfrentou a deusa Metis, um arco que eu elogiei muito, inclusive, e agora estamos no arco número 4 de episódio de Requiem, que é focado no Yoga, né, e vamos lembrar, onde estavam esses personagens, gente? Depois que o mundo acabou, os Cavaleiros de Bronze foram selados em grandes rochas em várias dimensões diferentes, né? E o Yoga ele estava selado no gelo, né? Como eu mostrei no capítulo especial de episódio de Requiem, que foi publicado na revista Champion Red e que eu cobri aqui no canal Mundo Seiya. Na época é um capítulo que não era numerado, mas ele saiu na revista e eu cobri o capítulo aqui, né? E a gente vai falar sobre isso hoje ainda, né? Como que a gente está agora? Saori está andando pela Sibéria e de repente acontece uma avalanche, né? E quem vai salvar ela da avalanche aparentemente, né, é o nosso Yoga, né? É o nosso Yoga. E ele começa a se questionar sobre se é verdade tudo aquilo que foi falado para ele. Aparentemente esse Yoga ele está com memórias, ele está meio confuso ainda, depois que ele acordou. Ele está um pouco confuso, né? Mas ele entende ali sobre Athena, né? E a gente tem um flashback, gente. Eu vou falar sobre o flashback, depois eu vou falar meu posicionamento, tá? A gente tem um flashback de como que esse Yoga foi parar aí. Porque esse Yoga estava em outra dimensão, selado, né? E nós sabemos pelo capítulo especial que o Shura, né, superdimensional, né, o Shura que atravessa as dimensões, foi lá e libertou o Yoga. De que maneira que ele libertou o Yoga? Tinha uma versão do Camus lá, e essa versão do Camus que congelou tudo, né? O Yoga estava preso numa rocha, e aí o Shura vai lá e corta a rocha, e ele liberta o Yoga, né? Isso foi mostrado no capítulo especial. Isso é mostrado de novo aqui, né? Que o Shura vem e tira o Yoga lá da rocha. Qual parte que não é mostrada aqui nesse capítulo como flashback? A parte que é citado o Camus, que é falado sobre o Camus daquela dimensão, né? E aí até chegou as pessoas estão discutindo se o Okada teria feito um retcon, porque nesse flashback que ele coloca aqui, ele só coloca o Shura salvando o Yoga da dimensão e o Yoga voltando. Inclusive não é mostrado como que o Yoga é trazido de lá pra cá. Porque o Shiryu teve que fazer mó rolê para trazer o Shiryu da dimensão para cá, para a dimensão que eles estão, e o Yoga não mostra como que ele foi trazido de uma dimensão para outra, né? Acho que o Okada não se importou muito com isso, se tratando do Yoga, ele não ligou muito não, larga a mão, né? Ele voltou, como que ele saiu de uma dimensão e foi para outra? Não importa. Mas assim, gente, eu vi as pessoas discutindo sobre se isso seria retcon ou não, e eu acho que não, tá? Só que o capítulo especial, como ele foca só nisso, e como o Shura é o protagonista de lá, dos capítulos especiais,
Lá tá sob a perspectiva do Shura, o que ele passou. E aqui nós temos a perspectiva do Yoga. Então o Yoga, na perspectiva do Yoga, ele tá preso e foi solto. É isso que ele viu. Ele não tem como lembrar que tinha Camus lá, que congelou tudo e tal. Não tinha como, né? Então assim, essa outra parte, que é onde é abordado o Camus, não é citada nesse capítulo de agora. Mas justamente por isso. Porque é um resumo, é uma outra maneira de contar, e o Yoga não viu, né? O Yoga não viu nada disso. Ele só viu ele sendo solto. E é isso que aconteceu. Ele foi solto pelo Shura e ele voltou, né? Esse capítulo, gente, ele se foca nisso. Tem até um diálogo legal entre o Yoga e o Shura, né? Que o Shura fala que ele deve voltar para onde ele pertence, né? Que é a dimensão que nós conhecemos. E ele volta, né? E foi só isso o capítulo, gente. Talvez aí, ó, a menor análise que eu já fiz na minha vida de episódio G foi essa, né? Foi muito simples o capítulo. Eu acho que a próxima análise que eu vou fazer vai ser do Darkwing. No Darkwing aconteceu mais coisas, um capítulo maior, mais robusto. Mas no episódio G foi só isso, gente. Escreva aqui embaixo qual inimigo que vocês acham que o Yoga vai enfrentar. E se vocês acham que ele rapidamente vai vestir aquário ou vai demorar um pouquinho, que nem demorou pro Shiryu. Pessoal, um abraço. Escrevam também. Vocês acham que o Shun vai voltar logo pra história? Escrevam aqui. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.